do nosso Salvador, Yeshua Mashiach, Jesus Cristo. Não estou aqui para pregar religião para você. Eu não estou aqui para te convidar para fazer parte de nenhuma religião. Jesus não criou religião. Jesus não mandou fundar denominação. A não ser que você me prove ao contrário. Me traga a Escritura e me mostre capítulo, versículo, passagem, qual profeta, qual apóstolo que mandou construir um templo. Se você me mostrar, eu paro até a pregação. Me prove ao contrário, que Jesus mandou construir templo de tijolo e colocar pessoas lá dentro. Sabe por que nem o apóstolo mandou construir um templo? Porque o apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 17, verso 24 e 25, ele diz: o Deus que criou os céus e a terra, sendo ele criador de todas as coisas, de mim e de você, não habita em casas, em templos, feito por predeiro, carpinteiro, armador e pintor. Ele não habita nesses lugares. Estevão, no livro de Atos, capítulo 7, verso 48, ele repete a mesma coisa. O Altíssimo, o Criador do céu e da terra, não habita em templos, em casa, em sobrados, feito de tijolo. Ele habita em pessoas. Deus, o Espírito do Altíssimo, não habita em tijolo, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por homens. Este é o Criador do céu e da terra, não aquele que a religião criou. Porque o que a religião cria, você tem que servir a ele com 10% do teu dinheiro. Esse é o Deus da Escritura. O Deus da Escritura, ele não aceita teu dinheiro. O Deus da Escritura, ele não permite que você faça barganha com ele. Você não sabe nem a origem do dízimo para você estar balançando a sua cabeça. Você sabia que o dízimo era para socorrer os órfãos, os necessitados, as viúvas em Jerusalém? Você sabia disso? O dízimo não era para enriquecer pastor, não, meu amado. O dízimo não era para pastor comprar carro com seu dinheiro, não, nunca foi. Isso é antibíblico. Isso não faz parte das Escrituras. O Deus, o Altíssimo, Achei Adonai, ele nunca se satisfez de sacrifício nenhum. Nenhum sacrifício que você faça satisfaz o Altíssimo, a não ser a tua adoração, a tua abnegação, o teu perdão, o teu pedido de perdão. Você reconhecer para ele e dizer: eu sou falho e pecador e necessito da tua misericórdia. É esse tipo de sacrifício que agrada ao Deus Criador do céu e da terra. Não é dar dinheiro que agrada a ele, não é o teu dinheiro, não é a tua condição social que agrada o Criador do céu e da terra. É o ter a tua gratidão ao Deus verdadeiro, aquele que enviou seu Filho unigênito para morrer e dar a vida para você, e você muitas vezes ignora e vira as costas para a palavra santa e genuína do Espírito Santo. O Altíssimo, Criador do céu e da terra, nunca habitou em templos de pedra e nem de tijolo. Nunca habitou. E outra coisa, se você não precisa pedir oração para ninguém, Jesus diz lá em Mateus capítulo 8, você tem que entrar no teu quarto. Mateus capítulo 6, você tem que entrar no teu quarto em particular e pedir ao Pai, não é pedir a pastor para orar por você. Jesus não mandou você ir no pastor pedir oração, ele mandou você entrar no teu quarto, fechar a porta do teu quarto e orar em secreto ao teu Pai que está em secreto, e ele te recompensará. Deus não mandou, Jesus não mandou ninguém frequentar uma denominação evangélica, outra, que na época dos apóstolos não existia nenhuma denominação evangélica. Outra, Jesus não era evangélico, Jesus era judeu. Ele participava das congregações judaicas, das sinagogas judaicas no sábado, como costume da lei de Moisés, porque ele era judeu. Estava debaixo da lei de Moisés e seguia todos os preceitos, porque se ele não seguisse os preceitos da lei de Moisés, jamais poderia ser reconhecido como Messias, Mashiach.
Então, se você vai para uma religião, se você até agora pertence a uma religião, eu sinto muito, você está afastado do caminho verdadeiro, da palavra, do evangelho genuíno. Até no momento você está afastado. Porque Jesus não mandou, meu amigo, me mostra nas escrituras, me prova que Jesus mandou construir um templo. Me mostra. Eu quero a passagem, me mostra. Aonde que Jesus mandou construir templo e colocar pessoas como escravas lá dentro e ainda pediu o teu dinheiro, me mostra a passagem. Eu quero a passagem. Aleluia. Eu quero o capítulo, o versículo, o apóstolo, o pastor, o profeta que falou isso. Paulo não pedia dízimo para ninguém, porque mudou o sacerdócio, mudou a lei. Jesus é de Judá, não é de Levi. Não tem como Jesus cobrar dízimo, porque ele era da tribo de Judá, e o sacerdócio levítico era os responsáveis pela colheita dos dízimos, em ano. Para de tanta mentira, de tanto engano. É por isso que esses homens enriquecem com a ignorância e a falta de conhecimento do povo, e aprisionam o povo em caixas, em gaiolas quadradas. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Atos capítulo 20, verso 28, ele diz: eu temo que depois da minha partida entrarão no meio de vós homens cruéis que não pouparão o rebanho. Você quer alguns nomes? Eu vou te dar alguns nomes de homens cruéis. Vou te dar alguns nomes. Vou dar nome aos bois de alguns homens. É de Macedo, Silas Malafaia, R.R. Soares, os padres, os papas. Homens cruéis que não poupariam o rebanho. Estão roubando e saqueando as ovelhas do Messias. Homens cruéis que não obedecem ao evangelho, não obedecem à palavra, não tem temor. Mas o dia desses homens está chegando. A hora desses homens está se aproximando. O nosso Messias virá logo. E ele vai abrir os livros. E outros livros. E os livros serão abertos. E os livros que serão abertos serão todos os livros das Escrituras Sagradas. Porque Paulo diz no livro de Timóteo, capítulo 3, verso 16, ele diz: porque toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, apta para corrigir, redarguir, ensinar o homem, e preparar o homem, e aperfeiçoar o homem em todo o caminho a qual agrada o Criador. Só a Escritura é a regra de prática, não religião. Porque Jesus não criou religião. Jesus não mandou seguir religião. Ao contrário, ele deixou a sua palavra. É por isso que lá em Apocalipse, no último capítulo, no antepenúltimo versículo, está escrito que aquele que tirar ou acrescentar qualquer palavra deste livro será tirado e acrescentado as pragas que estão escritas neste livro. Você quer ver palavras que foi acrescentada neste livro? Você precisa ir para a casa de Deus. Deus não mora na terra. Ele continua dos séculos morando nos céus. Isaías 66 diz: o céu é a minha casa, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa edificaria você, líder religioso, para Deus? Sendo que Deus não habita em templos feitos de tijolo. Que casa? Que casa edificaria eu para Deus? Sendo que Deus não habita na terra, habita no céu. Te procuro, que casa você construiria para Deus? Aqui está a casa. Aí está a casa. Teu corpo é a verdadeira casa e morada do Espírito, da Rua Rakosh, o Espírito de Adonai. Aí é a casa. Aí é a verdadeira casa. É o teu corpo, que é o verdadeiro templo e morada da Rua Rakosh, do Espírito do separado, do Espírito do Santo, do Espírito do Altíssimo. Aí está a verdadeira casa. Não é um templo de tijolo, a qual o predeiro construiu, o armador fez o ferro, o pintor foi lá e pintou. Não, o eletricista colocou lâmpada. Não é essa casa. Essa casa Deus não habita, quem habita é homens. A verdadeira casa é a casa do Deus vivo, são pessoas.
Ele habita em pessoas, Ele habita em corações, Ele habita na tua alma. Ele não habita em tijolo, jamais vai habitar em tijolo. Quando Salomão tentou e ele construiu um templo para Adonai, e Adonai disse: porventura habitaria eu na terra? No livro de 1 Reis, no capítulo 8, o Senhor disse: porventura habitaria Deus na terra? É mentiras, enganos. E as pessoas estão negando o verdadeiro Salvador, negando a palavra do Salvador. Sabe o que é que as pessoas fazem? Cristo de mentiroso, Paulo de mentiroso. Paulo disse que não era para frequentar templo, que Deus não habita lá, e as pessoas vão. Paulo não cobrou dízimo e as pessoas dão dízimo, fazendo os apóstolos de mentirosos. Só que essas pessoas pagarão muito caro diante do Altíssimo quando Ele vier na sua glória e na sua majestade. Não se preocupe, você pode rir, você pode curtir à vontade. Vai chegar um dia que você estará de joelho, nem vai levantar o semblante para lá. Sabe por quê? Porque quando Ele vier em toda a sua majestade e glória, todos estarão de joelho diante dele, e nenhum semblante altivo olhará para cima. Você não terá essa oportunidade. Eu vou olhar para... Não vai, porque a glória é tão grande que as pessoas não suportarão. A glória do unigênito, o Filho do Pai. Yeshua está voltando. E Ele não vem buscar o povo de qualquer maneira. Ele vem buscar um povo preparado, separado, ungido. Um povo que foi ungido pelo Espírito da graça. É por isso que as pessoas são enganadas, porque elas não buscam o conhecimento genuíno das Escrituras. Elas não buscam diretamente da fonte do Pai, do Espírito do Pai, e acreditam em doutrinas de homens. Cristo nunca frequentou uma universidade. Pedro nunca frequentou uma universidade e pregava a palavra com estrepidez, com autoridade. Sabe por quê? Porque é o Espírito do Pai que capacita. É o Espírito do Pai que te capacita e te torna capaz de anunciar as boas novas. Não é o homem, não é o ensinamento do homem, não é a teologia do homem, não é a universidade do homem, mas o Espírito do Pai é que capacita. É o Espírito do Pai que capacita a alma. É o Espírito do Pai que mata a sede da alma que está faminta, que está desejando novamente retornar para casa. Um dia nós retornaremos para a nossa casa. Ouça bem, nós somos de lá e não daqui. Um dia voltaremos para a nossa antiga casa, porque um dia estivemos lá e por nossa desobediência tivemos que vir para passar por este processo de regeneração, lapidação. Assim como o ourives prepara o ouro, assim Deus tem preparado os seus para retornar para a sua casa. Assim como o homem, o ferreiro, prepara o ferro, assim Deus tem preparado os seus, homens fortes, mulheres valorosas e valentes, para lutar em prol do seu reino e do seu evangelho. O verdadeiro amor não folga com a injustiça. O verdadeiro amor, ele não tem, lança fora o medo. Sabe por quê que eu detesto a injustiça? Porque o Senhor me mostrou que o que é cometido dentro desses lugares são injustiça. E Jesus disse: bem-aventurado os justos, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Eu sei que um dia Deus fará todos esses líderes diante dele e prestará conta com eles. Deus vai pedir a eles todos os ensinamentos errados que foram feitos dentro dessas abadias evangélicas. Porque Jesus não criou denominação evangélica. Não, Jesus não era evangélico. Que fique bem claro, Jesus não era evangélico. Jesus era judeu e guardava as leis, a Torá de Moisés, e frequentava as sinagogas judaicas, e muito menos romano ele era. Ele não tinha olhos azuis,
Outra coisa que você precisa saber, você vai ter uma surpresa muito grande quando você chegar lá. Quando você chegar lá, você vai ver um Jesus moreno. A Escritura diz, meu amado. Você acha que Jesus tinha aqueles olhinhos azuis, cabelinho longo? Você está muito enganado, meu amigo. A pele dele era morena. Viu? João, quando viu ele em Apocalipse, ele disse que a pele dele era como o metal reluzente, bronze. E o seu cabelo era como lã. Você vai ter uma surpresa muito grande. Quando você chega lá, você vai ver que quanto que você foi enganado pela religião, acreditando em um Jesus oriental, um Jesus europeu, de olhos azuis, pele clarinha. Jesus não era nada disso que você imagina, ele era moreno. E eu te provo na Escritura. Pele morena. Viu? Ele era pele morena. O verdadeiro judeu, se você não sabe, ele é moreno. Não é aquele povo que está lá, que é do leste europeu, os casarianos, não. Aquele pedaço de terra lá foi criado em 1948, destinado aos europeus. É por isso que aqueles judeus que estão lá não são os legítimos. Muitas vezes você é judeu e não sabe. Sabe por quê? Está escrito na Escritura que Deus espalhar a sua semente sobre todas as terras. Você sabia disso? Muitas vezes você é judeu e não sabe. Acha que judeu é aqueles lá do cabelinho liso, cor branca. Não, muitas vezes você é judeu. Você tem um sangue judeu. Você tem um sangue judaico. Você tem a raiz. Muitas vezes você é de uma tribo. Da tribo de Neftali, Benjamim. Da tribo de Dan. Da tribo de Manassés, de Judá. E você não sabe. Muitas vezes no teu DNA, no teu sangue, você carrega a origem real do povo de Israel. E você não sabe. Sabe por quê? Porque a religião engana. A religião vem para enganar, para confundir as pessoas e não falam a realidade. Ouça bem, eu estou esperando até agora alguém me trazer uma Bíblia e mostrar para mim que Deus mandou, que Jesus mandou os apóstolos construir um templo. Eu estou esperando alguém me trazer uma Bíblia, me mostrar para mim que Jesus mandou os apóstolos construir um templo, colocar um nome nesse templo e colocar as pessoas para seguir aquele templo. Eu estou esperando. Eu estou esperando alguém me trazer a Bíblia e me mostrar que os apóstolos cobraram dízimo. Estou esperando. Se você tiver essa passagem, me traga. Me prova que eu estou mentindo. Me traga essa Bíblia. Me traga essa passagem que Jesus mandou construir um templo de tijolo. Traz para mim a passagem. Que Deus abençoe o teu dia. Que Adonai, Elohim, te abençoe. Que a glória do Pai, que a glória do Elohim, a glória do nosso Todo-Poderoso esteja no teu coração. Amém? Ainda existe homem que prega a verdade sobre a terra.